O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste 3º domingo de Páscoa, nós nos deparamos com mais uma aparição de Jesus aos seus discípulos. Vejam bem, Jesus aparece, e aqui a gente precisa estar atento aos detalhes desta aparição. Vejam bem, as aparições de Jesus, antes da gente prosseguir na nossa reflexão, as aparições de Jesus servem para confirmar a fé dos seus discípulos. Eu dizia para vocês no domingo de Páscoa que a experiência da ressurreição foi algo inaudito, algo inesperado, algo que jamais os discípulos de Jesus poderiam esperar. Vejam bem, a ressurreição dos mortos era algo já esperado e fazia parte da esperança judaica até hoje. Mas a ressurreição nos modos como ela aconteceu com Jesus, ninguém esperava. Então, as aparições de Jesus aos seus, primeiro, serve para dar testemunho, para que eles creiam e eles se tornem testemunhas desse fato inesperado, que se torna para nós, irmãos e irmãs, o centro da nossa fé. A ressurreição de Cristo é o centro de onde nasce a experiência com Cristo e a experiência cristã. Pois bem, mas também esse encontro de Jesus após a ressurreição com os seus, nesse período até Pentecostes, também serve para confirmá-los na fé. Abrir aos discípulos, abrir os olhos, os ouvidos, a mente, o coração dos discípulos, a compreensão
daquilo que Jesus deseja de quem nele crê. Mas observem, Jesus aparece hoje num momento inusitado. Observe, Pedro e alguns discípulos estavam à beira do mar de Tiberíades. Pedro diz, eu vou pescar. E os outros discípulos dizem, nós também vamos contigo. Veja bem, o ressuscitado aparece no cotidiano dos discípulos. Veja bem, as aparições de Jesus nunca são aparições espalhafatosas. As aparições de Jesus nunca é provocada por uma sugestão dos discípulos. Os discípulos não estão lá, aparece Jesus, cadê você? Chega, vem Jesus. Então não. Primeiro porque eles não esperam que Jesus esteja ressuscitado dos mortos. Eles estão cuidando da vida deles. Ora, Jesus morreu, fracassou, vamos cuidar da vida. Vamos fazer o que a gente já fazia antes de ele vir mexer com a vida da gente. Vamos pescar. Mas é justamente nesse momento, no cotidiano dos discípulos, que ele aparece. Meus irmãos, aqui é a primeira lição da palavra de Deus de hoje. O encontro com o ressuscitado se dá no nosso dia a dia. O encontro com o ressuscitado é sempre uma experiência que acontece na nossa história. É um encontro que se dá na pequenez dos nossos dias. Não adianta a gente querer encontrar o ressuscitado em coisas grandiosas. O ressuscitado vem ao nosso encontro enquanto a gente está pescando no mar da vida. Mas observe, mais uma vez os discípulos não reconhecem Jesus. E eu já disse a vocês, eles não reconhecem Jesus porque Jesus está num estado novo. É o mesmo que morreu e ressuscitou. É o mesmo da Sexta-feira Santa. Mas ao mesmo tempo já não é o mesmo. E como é isso, padre? É o mesmo na sua humanidade, no seu corpo, na sua alma. Mas agora é um homem totalmente cheio do Espírito Santo. Um homem glorificado. Por isso que eles não conseguem reconhecer. Porque eles só vão reconhecer quando Jesus se permitir conhecer pelos gestos. Aqui, vejam bem, jamais a ressurreição de Cristo poderia ser uma produção da cabeça desses discípulos. Porque vejam, o Evangelho nem sequer esconde a lentidão deles em reconhecer, a dificuldade que eles tinham de reconhecer. A palavra de Deus deixa claro que eles não forjam esse encontro. Porque eles não reconhecem, não sabem que é Jesus. E Jesus vai se dar a conhecer. Porque, veja, Pedro e os outros tentam pescar. Passam a noite e não encontram nada. Encontram Jesus. E Jesus diz, lançai a rede à direita da barca e achareis. Observem a atitude deles. Eles lançam a rede. Poderiam dizer assim, ora, a gente está cansado a noite todinha. E agora aparece um estranho aqui que manda a gente continuar pescando. Mas eles lançam as redes. Aqui, meus irmãos, a segunda lição da palavra de Deus de hoje. No mar da vida, Jesus vem ao nosso encontro, no nosso cotidiano. E pede, lancem as redes. Pedem para que a gente não se canse de continuar enfrentando os desafios da existência. Jesus olha para eles e diz, lance as redes. E aqui lembre-se daquela palavra que Pedro vai dizer, não aqui, mas em outro trecho do Evangelho. Ele vai dizer, Senhor, em atenção à tua palavra, nós lançaremos as redes. Meus irmãos, o ressuscitado vem ao nosso encontro. E pede, lancem as redes. O encontro nosso com o ressuscitado é sempre um encontro que nos apela a avançar para as águas mais profundas. Meus irmãos, aqui está o segredo desse encontro nosso com o ressuscitado. Quem se encontra com ele, lança-se no mar da vida. Observem, nós escutamos nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura de hoje, a coragem de Pedro diante do Sinédrio. E Pedro diz uma expressão forte, tão conhecida nossa. É preferível antes obedecer a Deus do que aos homens. Quem se encontra com o ressuscitado diz,
é preciso radicalmente seguir a lógica de Deus do que a lógica mundana, a lógica do mundo. É preciso antes obedecer a Deus, mesmo passando pelos sofrimentos e pelas perseguições. E observe que no final da leitura eles saem felizes. Veja essa expressão: felizes por se acharem dignos de serem perseguidos, chicoteados, apanharem mesmo, por causa do nome de Jesus. É porque esse encontro com o ressuscitado nos faz criar a coragem de, na palavra dele, a gente continuar lançando. Meus irmãos, e quantas vezes custa a nós lançar as redes? O Senhor ressuscitado vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro. Diz para nós: lançai as redes. E a gente lá, no maior medo de lançar essas redes. Às vezes nem quer lançar. Às vezes já falta até forças para lançar. Mas o Senhor pede isso de nós: lancem as redes. Aqui está. Mas o Evangelho de hoje ainda nos mostra. Mas, observe, quando eles pescam, que vem a quantidade de peixes grandes, um dos discípulos, João, que era o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Reconhece Jesus por esse gesto e por essa atitude. Por quê? Jesus já tinha mandado multiplicar os pães, multiplicar os peixes, então eles reconhecem, ele reconhece, é o Senhor. Mas tem um outro gesto de Jesus, quando Jesus se prepara, e é tão bonito, minha gente. Eu não me canso de me emocionar com esse gesto de Jesus. Quando eles chegam, Jesus já tem preparado tudo, brasas, preparado o banquete, porque o ressuscitado é assim. A cada domingo ele continua preparando o banquete para nós. E diz tão simples, mas tão humano: vinde comer. Veja como é o ressuscitado. E aí eles reconhecem: é ele mesmo, aquele que alimentou multidões. É o Senhor. É o Senhor ressuscitado. Mas observe que nenhum se atrevia a perguntar. Nenhum se atrevia a perguntar a ele, que já sabia. É o Senhor. A gente o reconheceu pelos gestos. Meus irmãos e irmãs, e aqui a terceira lição da palavra de Deus de hoje. É preciso reconhecer Jesus, no guiar pela sua palavra, ou seja, fazer da sua palavra a nossa fortaleza. Mas tudo isso só é possível se a gente reconhecer nos seus gestos simples e seus gestos afetuosos. Amados irmãos e irmãs, e que gestos são esses de Jesus? Os gestos de quem cuida. Os gestos de quem quer que todos façam parte do seu redil, do seu rebanho. Observem um detalhe hoje no Evangelho. Quando eles pescam essa quantidade de peixes, diz assim: pescou 153 peixes. Cá para nós, será que João foi contar mesmo esses peixes? Nesse momento, será que ele se deu trabalho? 1, 2, 3, 153. Nem mais, nem menos. Veja bem, João diz que essa pesca foi de 153 peixes, porque esse número 153 é um número claro na mentalidade antiga. Simboliza a participação, simboliza a totalidade de todos os povos da terra. Então, Cristo deseja preparar esse banquete e dizer: vinde e comei a todos os povos da terra, a todos aqueles que desejarem se encontrar com Ele no dia a dia, a todos aqueles que querem se deixar guiar pela sua palavra no dia a dia. Por isso que são 153. E olha, ele não quer reunir em outro lugar. Ele quer reunir na barca de Pedro, que é a igreja. Hoje, a barca de Francisco. Ele quer reunir todos nessa igreja. Porque é somente aqui, nesta igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando enquanto comunidade cristã. Enquanto igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito. É aqui que ele deseja se manifestar, principalmente, repito, nos seus gestos. Que gestos são esses? Por meio da palavra, por meio da Eucaristia. Em cada missa, na pessoa do sacerdote, os gestos de Cristo se repetem. E Cristo diz: vinde comer, vinde escutar a palavra, vinde comer, porque eu preparei o banquete para todos vocês. Mas não é em qualquer lugar, é aqui,
onde os discípulos se encontram a cada 8 dias. Observem, na segunda leitura da missa de hoje, essa visão que João tem no livro do Apocalipse. Essa multidão de anjos e de todas as criaturas que diante do trono do Cordeiro proclamam: só Ele é digno de receber o louvor e a adoração. Porque somente esse, meus irmãos, e não outro, se sacrificou. Somente esse, não outro, ressuscitou dos mortos para a nossa salvação. E é isso que fazemos a cada domingo, diante deste altar, que é o trono do Cordeiro. Nós o encontramos imolado, ressuscitado, e proclamamos: só Ele é digno de receber a glória, o poder, a majestade. Porque somente nele, meus irmãos, e não esqueçam isso nunca, somente debaixo do nome dele é que a gente pode encontrar a salvação. É somente debaixo do nome dele que a gente pode encontrar o sentido da existência. Desse que no dia a dia nos anima, desse que no dia a dia nos sustenta, na força da sua palavra. Amados irmãos e irmãs, que nesta semana e durante todos os dias da nossa vida, nos deixemos alcançar pelo ressuscitado. No mundo perturbado, a gente possa encontrar no ressuscitado a nossa força. E que a gente não tenha medo, confiando na palavra dele, continuemos a lançar as nossas redes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.